Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A frase que sintetizou o caráter visionário de Glauber Rocha também pode resumir o pensamento do chamado cinema novo brasileiro. Um movimento que foi iniciado ainda nos anos 50 e pretendia dar uma nova identidade ao cinema feito no país e que norteou toda a carreira do cineasta baiano. Antes de realizar suas obras consideradas primas, Glauber produziu vários curtas e filmes experimentais. O primeiro grande trabalho foi lançado em 1964, o longa-metragem Deus e o Diabo na Terra do Sol. A repercussão do filme foi impactante e imediata e ele chegou até a concorrer à Palma de Ouro em Cannes. Deus e o Diabo é um divisor de águas, né? Existe o cinema brasileiro antes e depois de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Isso aí é indiscutível. É um filme de cangaço, né? É um filme que se insere dentro de uma tradição, né, de cinema que tematiza o sertão, né, especificamente a questão do cangaço do messianismo, mas que o faz de maneira radical, né? Ou seja, o tratamento estético, né, que ele confere, né, a essa espécie de subgênero, né, o Nordeste, né, isso de pronto, né, se faz notar pelo espectador, né? Outro fator que eu acho que acabou beneficiando na repercussão do filme é a questão do momento que o Brasil vivia, né? Porque quando o filme entra em cartaz, o Brasil já estava sob um regime militar, né? Então, aquelas obras, né, feitas no campo cultural que, de certa forma, ecoavam, né, as inquietações da esquerda, né, elas, de certa forma, eram abraçadas, né, e passavam a fazer parte de um panteão, né, de produtos que, de certa forma, serviam para resistir à ditadura. Depois de Deus e o Diabo, Glauber filmou Terra em Transe, em 67, e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, em 69. Esses são os 3 filmes mais paradigmáticos, obrigatórios do cineasta. E é até difícil escolher um preferido. É difícil escolher, eu diria todos, mas se me pedir um assim para fechar mesmo, legal, seria Terra em Transe. Porque eu acho o filme mais radical dele e o mais atual, né? Dadas as questões políticas que ele coloca, a crítica que ele faz ao pensamento da classe média, de esquerda, etc. Eu acho que as posições que ele coloca ali ainda têm um peso na atualidade. Ele vai fundo nas críticas com relação ao que estava acontecendo no país. Então eu acho que é o filme assim, que tem uma alegoria, que tem uma simbologia, uma referência muito forte ao Brasil da época e que faz uma crítica muito pesada. E além de ter essa crítica política, de ter essa visão, esse contexto político, ele é um filme muito bem feito, muito bem acabado, né? Diferentemente de Terra em Transe, o Dragão da Maldade é um filme com uma estética mais clássica, né? Com uma forma mais tradicional, né? A forma que ele trabalha a música, né? Um filme colorido, né? O primeiro filme colorido do Glauber, né? Um filme assim muito marcado pela estética do tropicalismo, né? Ele vem com uma alegoria muito forte, né? Com aquelas cores e falando do Antônio das Mortes e falando do coronelismo e da situação do professor, personagem do Otton Bastos, que depois se alia ao Antônio das Mortes, mas falando toda a situação política que está ali naquele Brasil, mas sendo que tudo através de um contexto alegórico, que não podia falar isso diretamente. Então, assim, esses elementos eu acho que tornaram um filme mais digerível, né? Em seus filmes mais importantes, Glauber conseguiu unir a crítica social feroz a uma forma de filmar que rompe radicalmente com o estilo imposto por Hollywood. A revolução do cineasta baiano estava tanto na forma como no conteúdo. Quando o Glauber surge finalmente como realizador de longa-metragem, você vê que ele vem para desmontar mesmo o código dominante, né? Ele tinha uma percepção muito viva do que era o cinema brasileiro e mundial e percebeu que ali era o momento de estabelecer um corte. Ele vem com uma linguagem absolutamente nova, que mescla, que aliás não é uma linguagem única, né? Assim, eu estou dizendo, ele tem momentos realistas, momentos de distanciamento brechtiano, momentos operísticos, ele mistura música popular com ópera, com música clássica, melhor dizendo, música erudita, de modo geral. Então, e um discurso político altamente incendiário, pregando a revolução. A partir da década de 60, a produção, no que se refere ao gênero cangaço, ela começa de tal forma que vários filmes
que tem a mesma linha narrativa, que tem a mesma estrutura dramática do Cangaceiro, eles começam a serem produzidos em massa. Então, em 10 anos, foram feitos mais de 20 filmes sobre o tema. E você vai ter a comédia também, satirizando personagens do cangaço. E dentro desse período você tem um movimento importante acontecendo, que é o cinema novo, e você tem o Glauber Rocha trazendo essa temática à tona, sendo que usando o microcosmos do cangaço para um macrocosmos que acontecia no Brasil naquela época. A preocupação de não separar, né, a estética, né, da política, né? Então a frase dele célebre, né, que toda a ética, né, é uma estética, né? Essa preocupação dele de fazer da arte, né, um instrumento de transformação social, né, e de autotransformação. Seria fácil dizer assim, Glauber é um gênio, e de fato ele foi um gênio, né? Isso não é nenhum favor de dizer isso não, sabe? Não é coisa de fã ou coisa parecida, de admirador dele não. Porque o Glauber estabelece uma ruptura radical na linguagem do cinema brasileiro, né? Se você estudar e ver alguns filmes da década de 50, onde já até se prefigurava uma mudança, evidentemente, mas o que predominava na década de 50 no cinema brasileiro era a chanchada, a comédia musical, né, popular, ok, né? E o cinema, querendo imitar Hollywood, ou o cinema europeu acadêmico, né, produzido em São Paulo pela empresa Vera Cruz, né? E era um cinema que, na forma e nos conteúdos sociais, críticos, que às vezes eles, somente na Vera Cruz, queria colocar, era conservador. Glauber Rocha foi um artista controvertido e incompreendido no seu tempo, mas sua obra vai ser sempre considerada atual. Dentro de um universo particular, lúdico, recheado de simbolismos e personagens marcantes, ele deixou uma marca inconfundível na história do cinema brasileiro. Já prepara, gente! Já prepara que agora vai ter o duelo do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro! Eu acho que as pessoas precisam ver Glauber Rocha como precisam ler João Cabral de Melo Neto, como precisam ler os grandes teóricos da sociologia, os grandes historiadores. Tudo é atual. É claro que tudo também pode ser datado, porque tudo está ligado a um contexto de uma época, é claro, sim. Mas, enquanto existir fome, enquanto existir miséria, enquanto existir desigualdade social, eu acho que o cinema do Glauber e o cinema novo estarão aí para dar a sua contribuição. É claro que o contexto é outro. A ideia que o Glauber tinha de que o cinema era uma invenção, né? O cinema não era uma representação, né, da realidade, mas era uma construção, uma invenção, né, da realidade, né? Então esse papel, acho que meio até messiânico, né, que o Glauber imbuía ao cinema, né, ele deixou um legado. O Glauber, assim, muitos o consideram como o cineasta mais importante do país, né? Outros contestam um pouco da sua obra, de que a obra dele não foi tão significativa assim. Mas o fato é que Glauber é incontornável. Você não pode falar de cinema brasileiro, ou falar de história de cinema brasileiro, sem entrar no universo glauberiano, sem falar de Glauber Rocha, gostando ou não. Então, enquanto houver a necessidade de mudar as coisas, seja mudar a sociedade, seja mudar a arte, né? Eu acho que o Glauber vai ser um exemplo. Isso é penetração cultural. Os artistas brasileiros, os cineastas, os teatrônicos, não querem Zé Pirelli no Brasil. Quem vai montar o Guarani de Carlos Gomes José de Alencar sou eu.